Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, head de conteúdo do Antagonista. Sua companhia de segunda a sexta-feira aqui nesse canal. Às 5 da tarde com Narrativas Antagonista e logo depois às 6 horas com o Papo Antagonista ao vivo. Esse programa aqui tem um formato diferente, geralmente apreciado por quem gosta de se aprofundar nos temas e de treinar o espírito crítico. Primeiro eu te trago os fatos, depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita, cada dia com um fato diferente. O fato do dia de hoje é: depois de polêmicas, Flávio Bolsonaro é ungido por Silas Malafaia. Exatamente, na Santa Ceia do último domingo. Mas ele não queria Tarcísio com Michele, não brigou com os filhos do Bolsonaro? Gente, hoje vai ter tanto recordar e viver. Nós vamos voltar aos primórdios da participação política de Silas Malafaia no cenário presidencial brasileiro. Então já deixa aqui o seu like, vê se está inscrito no nosso canal. Se não está ainda, inscreva-se, toque o sininho para receber as notificações e bora para o fato do dia. Fato do dia: depois de polêmicas, Flávio Bolsonaro é ungido por Silas Malafaia. Ué, mas o crente não tem que rezar pelos seus governantes e o governante não é o Lula? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Silas rezou pelo Lula quando o Lula ganhou. Senhor, nós estamos na tua presença. Entendemos que a eleição é a vontade permissiva de Deus. Deus permite o homem escrever a história. E nós queremos pedir, Senhor, em favor do novo governo. Nós queremos pedir em favor de governadores, do presidente que foi eleito, dos senadores, dos deputados federais e estaduais. Deus, que tu tenha misericórdia da nossa nação. Que venham dias de prosperidade e bênção para a nação brasileira. Que tu possa dar sabedoria aos governantes para que possamos ter dias melhores. Livra o Brasil do caos político, do caos social, do caos econômico. Pedimos uma bênção sobre Lula, sobre governadores, sobre senadores, sobre deputados. Que a tua mão esteja sobre essa nação. Recordar é viver. Vamos voltar a 2002. Silas Malafaia também orou o Lula ganhar. Exatamente. Desculpa até se o áudio estiver meio ruim, porque a captação na época era diferente, né? Hoje a gente está acostumado com outro tipo de áudio, mas eu trouxe esse vídeo porque, assim, vale muito a pena recordar isso aqui. Recordar é viver na tela. Eu queria dizer uma outra coisa para o Lula. Eu estou vendo outro candidato trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, eu sou psicólogo. E eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão com o império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum, você tem passado os seus sonhos, quer construir uma nação grande, com mais equilíbrio, com mais igualdade, com melhorias. Enquanto eles estão neutralizando o país e vão deixar o maior abacaxi da história desse país, eles vão deixar aí um abacaxi do tamanho do bonde, enquanto eles querem neutralizar a caminhada do povo brasileiro, você tem dito: vamos embora, vamos para frente,
nós não vamos retroceder, nós vamos melhorar. Portanto, queridos, é irreversível. Qualquer nação democrática, se o governo está bem, continua lá, mantém ele lá. Está mal, chega, c'est fini, já era, não dá mais não, já tiveram a chance. O que está aí é continuação. Abre a tua boca, governe corretamente, faça justiça ao pobre e ao necessitado. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. E a coisa foi passando e a relação do Malafaia com o PT foi degringolando. Recordar é viver 10 anos atrás. O Malafaia, no episódio, vejam só que coincidência, que tornou famoso outro evangélico, o Jorge Messias. Dia 16, por volta de 4 horas da tarde, eu coloquei um Twitter. É bom que tudo isso esteja acontecendo, Lula ser nomeado ministro, porque quando cair, vai cair todo mundo. Essa gente vai ser desmascarada em nome de Jesus. Quase 2 horas depois, o grampo de Lula denuncia o que todo mundo sabe. Lula foi nomeado ministro com medo de ser preso pelo juiz Sérgio Moro. Mas isso tem um recado. Senhor Procurador-Geral da República, senhores membros do STF, você sabe o que Lula e Dilma estão dizendo? Olha, vamos fazer, Lula, você ser ministro, porque o procurador é nosso. A maioria dos membros do STF também é nosso, vai ter uma embromação. É isso que é a insinuação que eles estão fazendo. Os senhores não podem brincar. O senhor Procurador-Geral tem que denunciar Lula e Dilma. É a credibilidade do Procurador-Geral e dos ministros do STF que está em jogo. Não pode brincar. E o Congresso Nacional tem que dar um impeachment. Chega! O Brasil não aguenta mais essa safadeza, essa pilantragem, esse governo de bandidos e de corruptos. A nação não pode ser quebrada por causa dessa gente. Chega! É um escárnio, é um abuso, é um deboche que estão fazendo do povo brasileiro. Essa nação não aguenta mais isso. Eu vou terminar dizendo uma coisa. O Brasil é o único país do mundo onde o pobre que rouba vai para a cadeia, mas o ladrão rico, o bandido rico, vira ministro. Deus tenha misericórdia do Brasil, Deus abençoe você. E aí, gente, nós sabemos que o Malafaia virou adepto do bolsonarismo depois disso. E ele também fez uma oração para o Bolsonaro ganhar a eleição. E é uma das recomendações de voto mais curiosas que eu já vi na minha vida, se não a mais curiosa, tá? Porque o Malafaia, rezando pelo Bolsonaro, parece o Chaves defendendo o seu Madruga. Declaro um espírito de sabedoria, de inteligência sobre você, para governar esse país, porque a Bíblia diz uma coisa, Bolsonaro, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Então estenda a mão sobre ele. Quem está pelas redes sociais, meu irmão, faça a sua oração. Senhor, aqui está Bolsonaro, um cara simples, com defeitos, com limitações, mas tu és expert em usar coisas que ninguém acredita, pessoas que ninguém dá valor, para fazer uma obra extraordinária. E aí, gente, durante o governo,
teve muita lua de mel, como, por exemplo, o Malafaia e o Bolsonaro no funeral da Rainha Elizabeth. Minha gente, eu estou aqui com o embaixador do Brasil, aqui em Londres, na Inglaterra. Aqui o embaixador Fred, tudo Fred bem? Arruda. Fred Arruda. Nós estamos indo aqui no lugar, aí o senhor diz porque eu não vou falar direito. Estamos indo ao velório, a Câmara Ardente, como chamam, onde está o caixão da rainha exposto à visitação antes das cerimônias de sepultamento que serão realizadas amanhã. Tenho aqui o enorme prazer, enorme honra de ter o pastor Malafaia comigo, representando o nosso país. Para mim, como embaixador do Brasil no Reino Unido, não haveria honra maior de ter essa companhia tão ilustre aqui em Londres. É uma honra, a primeira-dama e o presidente estão aqui no automóvel da frente, é uma honra muito grande. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a Inglaterra, porque sempre foi uma nação amiga do Brasil. Essa aqui também é a nossa oração, Deus console toda essa família, porque perda é perda em qualquer família. Deus abençoe a todos. Oi, senhor pastor. Fala. Só que nem tudo são flores. Também teve briga de Malafaia com Bolsonaro. Para quem é de direita e acredita no Silas Malafaia, que eu nunca acreditei, dá uma olhadinha nesse vídeo. Olha como esse cara ataca o Bolsonaro, que ele sempre se disse aliado, e ainda deixou a jornalista esquerdista toda feliz na entrevista. Isso é o Malafaia. Abre o olho. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap. Você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente, apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, e ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa. Sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. E aí, teve um áudio vazado dos dois, de mensagem que o Malafaia mandou para o Bolsonaro. Você lembra dessa história? Se você não lembra, recordar é viver. Vamos recapitular aqui. Silas Malafaia foi alvo de um pedido de busca e apreensão de Alexandre de Moraes. Povo abençoado do Brasil, mais uma prova inequívoca que Alexandre de Moraes, o ditador da toga, promove perseguição política e agora a religiosa também. Eu venho denunciando os crimes desse ditador durante esses 4 anos, mais de 50 vídeos, todas as manifestações que eu coordenei, eu venho denunciando os crimes dele. E agora a última, ao chegar hoje de Portugal, fui inaugurar a igreja, pregar em igrejas nossas lá, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, eu fui interceptado pela Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes. Meu celular apreendido, cadernos meus de mensagens bíblicas. Eu sou a moda antiga, eu uso caderno. Ah, tem vários aqui, tem um monte de caderno aqui. O que não falta aqui é caderno. Eu gosto de anotar em caderno. 3 cadernos com mensagens bíblicas e um caderno desses vídeos que eu gravo e o que eu vou falar nas manifestações, eu escrevo. O delegado aqui do Rio, que me atendeu, um cara muito gentil, ligou para o delegado lá de Brasília, o chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes, perguntando, mandou apreender meus cadernos de mensagens bíblicas. E o pior, apreender meu passaporte, eu sou criminoso. Que país é esse, gente? Apreender o passaporte de um líder religioso. Eu sou um líder religioso reconhecido na igreja evangélica no mundo, tenho agendas internacionais e tenho meu passaporte apreendido como se eu fosse um criminoso. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu quero perguntar, senhor Barroso, presidente do STF, o senhor tem medo dele? Gilmar Mendes, decano do STF, o senhor tem medo dele? Demais ministros, esse cara tá jogando na lata do lixo e na lama
o STF. Vocês têm medo desse cara? Aonde nós vamos parar? Vejam o que esses caras fazem. A Polícia Federal, a Gestapo de Alexandre de Moraes, não é a Polícia Federal Geral, na quinta-feira, libera para a Globo News, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes, de que eu estava sendo investigado no inquérito. Nem eu sabia, nem meus advogados. E agora, as minhas conversas com Bolsonaro são todas expostas, conversas pessoais. Só tem uma coisa boa. Mostra a minha honestidade, a minha independência, que sou amigo, não sou bajulador, não sou puxa-saco, falo o que tem que falar, critico o que tem que criticar e sou considerado. São meus amigos, Bolsonaro, Carlos, Flávio, Eduardo e Michele, me consideram pela minha lisura, pela minha sinceridade, pela minha honestidade. Esses pronunciamentos do Malafaia estão cada vez mais parecidos com o de uma outra liderança religiosa aqui, não sei se vocês se lembram. Não vem com sacanagem que eu te mando uma puta que pariu. Dercy, parabéns pelos 100 anos. Nós estamos muito felizes, viu, Dercy? Eu te ajudo, viu? O que eu te ajudo? Tá tudo no caralho. Ô, Dercy! Ei! Como é que você tá, Dercy? Vai pra puta que pariu. Ô, Dercy, você pediu autorização pro Highlander pra imitar? Quem é O Highlander. Mas quem é Highlander, pô? Você não conhece o Highlander? Não sei a quem. Seu primo, não é? Ah, puta que pariu. Silvio. O Tutankhamon. Conhece o Silvio Santos? Silvio Santos. Conhece o Silvio Santos? O pinto dele parece. Ô, Dercy. Dercy, dá um selinho, Dercy, dá um selinho. Olha o filho, por favor. 100 anos. Outro, Dercy. Você gostou? Sai da aberta. Vou fazer um striptease pra você. Vou fazer um striptease. Isso mesmo, Dercy Gonçalves. Silas Malafaia está chegando lá. Mas enfim, vamos ao áudio que, segundo a Polícia Federal, era de Silas Malafaia para Jair Bolsonaro. Não se sabe a data desse áudio. Ele foi divulgado em 20 de agosto de 25. Mas a gente não sabe efetivamente quando foi mandado. Não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. E daí foi divulgar o áudio que os filhos malucos do Bolsonaro fizeram o quê? Condenaram o Xandão, condenaram a busca e apreensão injusta no Malafaia, condenaram o vazamento do áudio. Não, eles foram bater no Malafaia. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete! E nós não podemos perder isso, pô! E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Né, vazaram, mais uma vez, através do Phishing Expedition, né, pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E
diante disso tudo, do que para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que a depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, tá preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. E os filhos malucos do Bolsonaro batem até no Bolsonaro. Recordar é viver. Vamos botar isso aqui na tela. Aqui, olha, Eduardo Bolsonaro para o pai. Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você aprender. Vai tomar no... Opa, seu ingrato do... Eita, MF aqui, você ainda te ajuda, CF ali. Se o imaturo do seu filho de 40 anos, por que você me joga para baixo? É isso. É isso. A gente vê que são decisões muito pensadas e pelo Brasil, não é verdade? Enfim, o Silas Malafaia não era muito fã da candidatura do Flávio Bolsonaro e ele tem um raciocínio com o qual eu concordo aqui. A direita teve a opção de uma candidatura forte, no meu entendimento ainda tem, mas optou por Flávio Bolsonaro. É minha percepção, uma chapa para ser combativa para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. A Michele encarna, olha o que ela encarna: mulheres, direita, evangélica evangélicos e é filha de nordestinos. O Tarcísio, aí você pega a pesquisa, e é a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção: nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. É uma percepção minha. 25% a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25% a 30%. Se ganha eleição com 50 mais 1. Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. E Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? Poucos meses depois, corta para a Santa Ceia do último domingo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Está lá, Silas Malafaia. Ele também está conosco aqui, acompanhado da esposa, o senador Flávio Bolsonaro e Fernanda Bolsonaro. Mas o filho dele sabe que eu não converso com o Bolsonaro para elogiar e só para agradar. Ele era presidente, eu fazia questionamentos particulares com ele e sempre fiz, e sempre ele aceitou alguns conselhos meus, não aceitou todos, porque ninguém aceita tudo, isso é normal, isso é correto. Eu estou impedido de falar com ele por uma cautelar do ministro Alexandre de Moraes. Então, muito bem, meu abraço. Tive aqui essa igreja, ora pela vida dele, pela saúde dele, e que Deus abençoe a sua igreja também. Senhor, eu quero abençoar a vida desses homens, que a tua vontade se estabeleça para que eles sejam instrumentos teus. Que a tua bênção venha sobre a vida deles, a sua jornada. Que tu dê inteligência, sabedoria, revelação. E nós oramos pela nossa nação. Toda a ordem de autoridade de todos os tribunais, nós queremos pedir a bênção. Que haja paz nessa nação.
Eita, mas não é um país laico, Malafaia na igreja, ungindo Flávio Bolsonaro, isso e aquilo. Ele próprio mandou um recado no culto, ele desafiou a imprensa a publicar. Desafio aceito, pastor. É um conteúdo importante para o debate sobre religião e política e que eu faço questão de publicar aqui no Narrativo. Começou o PT. Palavra dos dois. Pega na internet, vai no Google. Lula falou: se não tivesse a eclésia de base, as comunidades de base da Igreja Católica, o PT não existiria. Não deixa de ser trouxa, irmão. Quer que ver a imprensa que está aqui? Publica o que eu estou falando! E agora vem com essa conversa fiada para cima da igreja evangélica? Essa mistura de política com religião é Lula e o Frei Leonardo Boff. A teologia da libertação não passa de uma tentativa de macular o cristianismo com o comunismo. Foi lá que começou o PT, na base da Igreja Católica. É, papai, tá quebrando, né, irmão? E aí, o que é que você acha disso tudo? Muita calma, que antes de você achar e antes de eu achar qualquer coisa, vamos lá para as narrativas? A extrema-direita quer implementar o evangelistão aqui no Brasil. Já não conseguiram com aquela maluca daquela Michele, com a família tudo de criminoso, a tal da mulher ajudadora do marido. Enfim, vão tentar agora com quem? O Flávio Bolsonaro. Eles estão enfiando até o Flávio Bolsonaro na igreja. A grande questão é que com essa turma de evangê se proliferando pelo Brasil, eles ficam falando de muçulmano, mas eles vão querer transformar isso aqui na Sharia do evangelistão. Vão querer proibir aborto, vão querer proibir mulher de votar. É o conto de Aia voltando. Felizmente para nós e para a desgraça deles, o presidente Lula está aí. Lula é tetra, porque aqui é democracia. Se a direita tiver um mínimo de vergonha na cara, vai fazer agora o que o Silas Malafaia fez, que é aderir à candidatura do Flávio Bolsonaro. Uma coisa que o Brasil precisa entender, e muita gente na direita ainda não entendeu, é que esse país não tem direita. Esse país tem Bolsonaro. Não há a menor chance de alguém vencer eleição contra o Lula e contra o establishment, sem o principal para ser um líder da direita, que é o quê? É o quê? É o sobrenome Bolsonaro. É por isso que o Silas Malafaia, apesar de ter as suas diferenças, já aderiu, porque ele sabe que a única forma de derrotar Lula e o PT é uma adesão em massa à candidatura do Flávio Bolsonaro. E aí vem um pessoal fazer o mimimi, mas a gente já sabe, quem está em cima do muro na hora H cair de que lado? Pois é. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que parte da direita ainda não atentou para uma coisa que o Malafaia teve olho de lince para ver. O Lula tem chance de ganhar. Não, mas o Lula está com a popularidade lá embaixo, tá com não sei quantos anos, a gente vê que ele não é mais o mesmo Lula, não fala coisa com coisa, só está falando absurdo, todo mundo devendo. Não subestimem a capacidade do PT usar a máquina pública para se reeleger. Não subestimem. É um erro subestimar. A movimentação que o Silas Malafaia fez agora foi para ele o que pareceu mais razoável. O bolsonarismo poderia ter uma candidatura que esmagar o Lula, que era essa
que o Malafaia mesmo queria, que era Tarcísio com Michele vice. Poderia agora ter uma candidatura Zema com Michele vice, Caiado com Michele vice. Seriam candidaturas extremamente competitivas. E optou-se pelo quê? Pelo filho do Bolsonaro. E assim, ele não é o pai. Nenhum dos filhos tem o mesmo carisma do pai. Esse filho, pelo menos, não é cavalo doido igual os outros. Porque os filhos do Bolsonaro estão achando que a eleição está ganha. Eles estão nesse momento, os doidos, estou falando, não o Flávio. Os doidos estão nesse momento o quê? Xingando Zema, batendo na direita, arrumando pelo em ovo. Estão batendo em tudo, menos na esquerda. Aliás, eles estão batendo em quem a esquerda bate, né? A esquerda vai lá e bate, eles ajudam. Os pets da Erika Hilton, tudo poodle da Erika Hilton. Pink Cérebro, poodles de Erika Hilton. Mas, enfim, o Flávio está no meio disso tudo. E essa coisa deles ficarem batendo em quem é da direita, eu não vou nem entrar no mérito do porquê eles fazem isso, também porque eu nem sou psiquiatra para saber, não é uma análise política, é uma análise de saúde mental que precisaria. Mas eu vou te falar a forma como as pessoas que estão de fora veem isso, tá? Teve gente que foi presa e que está presa até agora por causa de política no Brasil. Teve gente que perdeu os negócios por causa de política. Tem família destroçada por causa de política. Tem gente que morreu na cadeia por causa de política. Aí o lado que essas pessoas estão defendendo é um lado que um está batendo no outro, que nem eles se respeitam. Então a pessoa está defendendo um lado que está implodindo por dentro. Por que depois de ver tanta gente se ferrar por causa de política e ver uma brigaiada que não tem ajuda, não tem auxílio da direita com a direita, só tem execração pública, os filhos do Bolsonaro metendo doido, xingando todo mundo. O filho que está nos Estados Unidos é tão doido que xinga até o próprio pai. Aí vai lá os amigos dele, xingam a Michele, eles não são homem. Aqui, cá entre nós, eu preciso fazer esse parênteses. Isso aí não é homem, não. Isso aí não é homem, não. Até hoje não me desceu eles não terem defendido publicamente a Michele contra aquele desqualificado com quem eles andam. E que gente de bem não andaria com gente desqualificada assim. Mas ok. A Michele é a mulher do pai dele. A Michele está cuidando do pai dele, que é o maior líder político da direita. A Michele é mãe da irmã deles. E eles não são capazes de defender quando ela é atacada por um desclassificado. Isso é homem. Então, assim, temos essa dificuldade toda. Eles não têm o carisma do Bolsonaro. Tem essa confusão toda que eles criam e não conseguem. Uns muito confusos. O Flávio não se posiciona, tem sido um bom bombeiro, um bom cara para apagar incêndios, está tentando juntar todo mundo e talvez o maior desafio da campanha da direita seja dentro da direita. Na esquerda, enquanto isso, o que está se articulando é o uso da máquina pública para ganhar essa eleição. Não se iludam. Jair Bolsonaro, pai, não era os filhos, o pai, não soube usar a máquina pública contra o PT. Ninguém sabe usar a máquina pública brasileira para se manter no poder como o PT. E é isso o que o Silas Malafaia, experiente em política, já intuiu. É por isso que ele ungiu o Flávio. Porque ele está vendo que ou a direita para de se torpedear e passa a confrontar a esquerda, ou o PT vai comer a direita com farofa na eleição. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Não esqueça de voltar aqui às 6 para me ver ao vivo no Papo Antagonista. Me diz o que é que você acha dessa história toda. Deixa o seu like, inscreva-se no canal que tem muita novidade por aí. Beijo e até mais.